Boa noite, meu nome é Rafaela Fernandes, sou aluno do Cefet MG Campus Curvelo e neste vídeo eu vou apresentar um seminário para a disciplina de Mecânica dos Solos 2 sobre a NBR 10.905 do ano de 1989, chamado Ensaio de Palheta in situ. Bom, primeiramente aqui estão alguns detalhes da norma, o seu código, o seu título oficial, se trata de uma norma em vigor e as palavras-chave para facilitar a nossa procura sobre esse assunto, solo e ensaio de palheta. Então, qual é então o objetivo dessa norma? Ela tem como objetivo prescrever um método para determinação da resistência não drenada do solo in situ, ou seja, no seu local natural, através de uma palheta de seção cruciforme, nele inserida e submetida a um torque capaz de cisalhá-lo por rotação. É importante ressaltar que essa norma não possui outras normas complementares, pelo contrário, ela complementa outras normas, no caso a NBR 8044 e a NBR 6122. Eu faço questão aqui de deixar os símbolos que a gente vai utilizar daqui a pouco, aqui no seminário, esses valores aqui que a gente vai trabalhar com a interpretação de resultados do ensaio. Então a gente tem aqui o CU, que é a resistência não drenada, resistência ao descisalhamento do solo em condição não drenada, que é, como eu disse, ao citar o objetivo da norma, é a principal informação que a gente obtém com o ensaio, que vai ser expresso em quilopascal. A resistência não drenada amolgada, que é no caso do solo já deformado, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso ao falar sobre a execução do ensaio, também expresso em quilopascal, essa resistência. O valor da sensibilidade da argila, que é esse ST, não tem unidade, a gente vai mostrar também, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente o porquê. O torque máximo que a gente vai obter através do ensaio, expresso em kilonewtons metro, e o diâmetro da palheta, esse diâmetro D, expresso em metro. É muito importante falar sobre a aparelhagem desse ensaio. É até bastante exigente a norma quanto à sua aparelhagem, devido às suas especificações de dimensões, e medidas. E também porque há duas formas de executar esse ensaio que a norma chama de tipo A e tipo B. Em comum, eles têm essa aparelhagem que vemos aqui neste slide, que é a palheta com quatro pás, a haste fina, o tubo de proteção da haste fina, a haste de extensão e o equipamento de unidade de torque e medição. Essa palheta com 4 pás precisa ser preferencialmente, no caso, ser feita de aço de alta resistência. Essa haste fina também precisa ter um comprimento capaz de cravar a palheta a meio metro no solo, então preferencialmente também constituída de aço, capaz de suportar os torques aplicados a ela, a palheta. O tubo de proteção da haste fina também tem suas especificações de diâmetro que eu vou mostrar na figura a seguir, que ele serve para eliminar o atrito solo-haste. A haste de extensão também preferencialmente de aço, para que seja capaz de transmitir sem romper o torque à palheta. E o equipamento de unidade de torque e medição, que geralmente é um torquímetro. Aí a norma faz questão de colocar entre os seus anexos uma figura de uma palheta padrão, um equipamento, um conjunto de equipamentos ideal para a execução desse ensaio. Então, como eu citei, tem algumas dimensões específicas dessa palheta. Então a gente tem esse diâmetro aqui, da seção cruciforme da palheta de 65 milímetros, com uma variação de 0,1 milímetros para mais ou para menos.
essa altura aqui de 130 milímetros, também com a mesma variação de 0,1 milímetro para mais ou para menos. A espessura dessa seção cruciforme aqui, né, essa visão aqui em corte da parte cruciforme da palheta, a espessura dessas hastes de 2 milímetros, com uma variação de 0,2 milímetro para mais ou para menos. Esse diâmetro daqui de 13 milímetros e esse aqui de cima de 20 milímetros, uma variação de 1 milímetro para mais ou para menos. Então, como eu disse, né, há duas formas de executar o ensaio de palheta. A gente tem o tipo A, que é para ensaio sem necessidade de perfuração prévia. Então, aqui estão, né, todos os equipamentos que eu citei anteriormente. A unidade de medição de torque e medição aqui em cima, espaçador de rolamento, tubo de proteção da haste, a haste fina, o tubo de proteção e a palheta em si. Em especial, né, no tipo A, a gente tem o espaçador com rolamento, o poste inferior do equipamento, a sapata de proteção. No ensaio tipo B, que é no caso para ensaios com perfuração prévia. Então estão aqui os equipamentos que eu citei anteriormente, a unidade de torque e medição, o tubo de proteção, a haste fina, a palheta em si. No caso aqui, esses são os espaçadores com rolamento. Esse aqui é o tubo de revestimento, dispositivo de rolo de apoio das hastes com rolamento, nesse caso em específico, né, do ensaio tipo B. E isso aqui, tanto essa figura anterior do tipo A e do tipo B são figuras em anexo na norma. A norma também especifica, né, ressalta a importância dos cuidados com o equipamento na realização desse ensaio, né, tratando aí da calibração, da inspeção e do ensaio de atrito. A calibração dos equipamentos precisa ser feita por uma instituição oficial ou credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. A inspeção dos equipamentos precisa ser feita a cada 6 meses e o ensaio de atrito precisa ser feito pelo menos uma vez por ano e ser feito aí por um engenheiro, né, geólogo ou geóloga responsável pelo ensaio para que eles atestem a conformidade do equipamento e o torque máximo que será medido durante o ensaio. Então vamos para a execução do ensaio em si. A gente tem aqui, para o caso do ensaio tipo A, o equipamento, né, primeiramente o equipamento com a palheta na posição recolhida dentro da sapata é cravado estaticamente no terreno com auxílio de macaco ou tripé de sondagem. Atingindo a profundidade desejada, as hastes de extensão são forçadas, cravando-se a palheta no solo a meio metro à frente da sapata de proteção, sem rodá-la ainda. Então, é feito o posicionamento da unidade de torque e medição e os instrumentos são zerados. Imediatamente, então, é aplicado o torque, realizando leituras e registrando o torque máximo, preferencialmente a curva torque-rotação aplicada. Ressalta a norma, né, que o tempo decorrido entre o fim da cravação da palheta e o início da rotação aplicada não deve ser superior a 5 minutos. Imediatamente após a determinação do torque máximo, aplica-se 10 revoluções completas à palheta e se refaz o ensaio para determinação da resistência molgada, né? Ou seja, que eu citei anteriormente quando falei dos símbolos, né? Dos símbolos que a gente vai tratar durante o ensaio. A resistência molgada é a resistência do solo já deformado, né? A primeira resistência, que é a resistência que a gente chama aqui na NBR apenas de resistência não drenada, é a resistência do solo ainda na sua situação inicial, antes de começar, né, o ensaio. Após a primeira parte do ensaio, a primeira execução, a gente obtém a resistência ao cisalhamento do solo em condição indeformado. E na segunda fase do ensaio, a gente vai obter a resistência ao cisalhamento do solo em condição não drenada
já amolgado. E aqui no ensaio tipo B é um pouquinho diferente. Então, primeiramente, o conjunto de palhetas, espaçadores, hastes é introduzido em uma perfuração previamente executada com diâmetro de 75 milímetros, preferencialmente. Sempre que necessário, a perfuração é revestida em toda a sua extensão para evitar desmoronamentos. Quando esse conjunto tocar o fundo do furo, crava-se a palheta rapidamente no solo, sem rodá-la ainda, num comprimento maior que meio metro e não inferior a 4 vezes o diâmetro do furo de sondagem. Aí ele começa a repetir alguns passos do ensaio tipo A, né? Que a gente tem aí a unidade de torque e medição é posicionada, os instrumentos são zerados, feita a aplicação do torque, imediatamente determinado o torque máximo, após, né, a determinação do torque máximo, a gente aplica 10 revoluções completas à palheta e refaz o ensaio para então determinar a resistência amolgada. Então, eu vou apresentar aqui um vídeo desse ensaio. Eu não consegui um vídeo confiável para mostrar aqui no seminário, um vídeo completo, eu quero dizer, que fosse confiável, com alguém, um profissional da área, explicando claramente como é feito o ensaio, mas eu consegui esse vídeo aqui no YouTube do autor Weber Dias Passos. Ele passa algumas imagens mesmo, fotos, e uma pequena gravação de como ele executou o ensaio. Então a gente consegue aqui no seu canal do YouTube Weber Dias Passos mesmo, que é o nome do canal, neste link aqui. Então aqui no vídeo ele está mutado, ele só passa uma música de fundo, mostra, vocês podem observar como é que o equipamento é colocado, e tomando os cuidados e colocando o equipamento devidamente, aqui ele começa a aplicar o torque ao solo. Ele demonstra que está prestando atenção nas medidas que ele está conseguindo de torque. Provavelmente deve ter algum assistente anotando todas essas medidas para ele. É basicamente isso, só para a gente ter uma noção visual de como é colocado o equipamento in situ. Então aqui, voltando, agora a gente vai fazer então a interpretação do ensaio. A gente vai conseguir a resistência não drenada, né, que como eu disse ali quando eu falei sobre o objetivo da norma, é o principal dado que a gente consegue com esse ensaio, que vai ser dado aqui por essa equação, né? A resistência não drenada é igual a essa constante de 0,86 multiplicado pelo torque máximo conseguido no ensaio, expresso em kN/metro, dividido por π multiplicado pelo diâmetro da palheta ao cubo, expresso em metros. A gente também vai conseguir a resistência não drenada amolgada, né? Que vai ser basicamente a mesma equação da resistência não drenada. Só que esse torque máximo aqui, que a gente vai usar nessa equação, vai ser para a condição amolgada, né, do solo. Então, a gente vai conseguir o valor da sensibilidade da argila, né, que nada mais é que a relação entre a resistência não drenada e a resistência não drenada amolgada. Por isso, né, como a gente está fazendo aqui uma divisão entre quilopascal e quilopascal, acaba que essa sensibilidade ela não possui, né, unidade de medida. E então, a gente vai expressar os resultados. A norma especifica claramente como esses resultados precisam ser apresentados em relatório. Uma lista bastante completa e eu vou citar aqui para vocês. Precisa ter nesse relatório as descrições do equipamento utilizado, foi por isso que eu falei sobre a aparelhagem. A norma especifica, né, dá bastante detalhes sobre como os aparelhos precisam ter suas dimensões, etc. Declaração de conformidade do equipamento, resultados da inspeção e do ensaio do equipamento, resultados e data da última calibração da unidade de torque e medição estão dentro aí
daquela parte em que eu falei sobre a importância dos cuidados com o equipamento, o local da obra, né, para o qual o ensaio é objeto, a locação e diâmetro dos furos de sondagem em que foram realizados o ensaio, a profundidade do ensaio, o método de avanço do furo de sondagem, a data do ensaio, curvas de torque e rotação da palheta nas condições amolgada e indeformada. Eu vou apresentar um exemplo dessas curvas um pouquinho mais à frente. Valores da resistência não drenada, da resistência não drenada amolgada, dada em kPa. Valor da sensibilidade da argila e, caso houver, né, eventuais danos à palheta que podem ocorrer durante o ensaio. Então aqui a gente tem um exemplo, né, um resultado típico do ensaio de palheta in situ. Como esperado, né, a gente observa que as medições de torque do solo ainda indeformado, né, a primeira aplicação do ensaio, a primeira parte, é maior, né, as medições de torque são maiores do que na condição amolgada do solo, né, a condição já deformada do solo. E aqui está um resultado, né, de um caso específico, que é quando o solo não há ruptura do solo, né? Então, nesse caso, a gente não consegue determinar a resistência desse solo, a gente não obtém o objetivo final do ensaio, porque a gente não consegue, né, a resistência não drenada na condição amolgada do solo, né? Então, a gente só tem no caso indeformado. Então, né, por fim, aqui nas considerações finais, gostaria de ressaltar, né, que esse dado que esse ensaio de palheta nos dá, que é a resistência ao cisalhamento do solo em condição não drenada, é muito importante quando se trata de obras de aterro em solos moles, né, que aí está completamente dentro aí da nossa área de engenharia civil. Acaba sendo um dado muito importante, lógico. Outras informações precisam ser levantadas através de outros ensaios, mas em casos, né, como esse de obras de aterro em solos moles, esse dado é um dos principais, assim, um dos primordiais para a gente executar uma obra como essa. Então mostra a vantagem que esse ensaio, né, que a NBR 10.905 trata, porque é um ensaio que pode ser observado principalmente em comparação com outros ensaios, né, que é um ensaio simples, prático e até mesmo econômico, e nos dá um dado tão importante, uma informação tão importante sobre o solo, para que então a gente execute um projeto sobre ele. Então agradeço quem assistiu até aqui e até a próxima.